Voltamos então para a nossa oitava aula. A sétima aula falamos sobre Caim, Abel e Sete, as suas gerações, né? Sinal de Caim, etc. E na aula 8 agora falamos sobre as genealogias, né? É um assunto que às vezes, muitas vezes você pula, né? Você que está lendo a Bíblia aí, quando chega nas genealogias, fulano era filho de fulano, gerou fulano, viveu tantos anos, você pula e acha que não tem valor, não tem interesse, né? Mas é muito importante, a genealogia tem um significado muito importante. Uma dicasinha para nós aqui é que o período cronológico que estamos incluído no Pentateuco, nossa aula de introdução bíblica 1, Pentateuco, os livros da lei, a Tanar, a Torá. Só para você ter uma ideia aí, o Gênesis ele engloba um período de 2.315 anos. A história dele está incluída nesse período aí. O Êxodo somente de 216 anos. Entre o nascimento de Moisés até o finalzinho lá, nós temos só 216 anos. O Levítico, todo aquele período ali que fala ali, período histórico ali, é de um ano só. Já o Números, o livro de Números que mostra os recenseamentos, primeiro e segundo recenseamento, e conta alguns detalhes também que a gente não encontra nos outros livros, ele tem um período de mais ou menos do tempo que ficaram rodando em torno de Cades Barneia por ali, mais ou menos 39 anos, 38 anos e meio. E o Deuteronômio, que é a repetição de Moisés, antes de morrer, depois que ele sobe no Nebo e morre, antes de atravessar a Terra Santa, ele vai ter um período, a história dele é de 2 meses. Então, Gênesis 2.315 anos, Êxodo 216 anos, Levítico 1 ano apenas, Números 39, 38 anos, Deuteronômio 2 anos. Então vamos tratar do nosso assunto de hoje, que é o assunto das genealogias. A mais famosa delas é essa aqui do capítulo 5 de Gênesis, que vai falar sobre todos os nossos primeiros pais, né? Nós vamos encontrar Adão, Sete e Enos, Cainã, Malalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Então nós vamos encontrar aí essas gerações. E então por aqui também nós ficamos sabendo que cada um teve filhos e filhas. Na genealogia, primeiro é importante saber que na genealogia raramente se coloca o nome de mulheres, a não ser quando se tem obrigação de colocá-la, né? Como no caso de Tamar, que era nora de Judá, e teve o filho dele, Pérez e Zerá. No caso de Ruth, a Moabita, que teve Boaz, né? Boaz casou com Ruth e teve o Obed. No caso de Betseba, que era mulher de Urias, não é isso? Mas Davi acabou tendo um filho com ela, depois teve mais 3. Salomão é um filho dele, então coloca Betseba na história, entra. Você acha também a Raabe, que era prostituta em Jericó, e casou com Salmão, né? Da linhagem de Judá, e eles tiveram então depois Boaz. Então essas mulheres foram imprescindível colocar, porque elas não tem como passar sem elas. Mas mormente se coloca na genealogia somente os nomes dos descendentes masculinos que interessam para a história. Sem contar também que tem algumas das vezes pula esse nome, né? Como no caso daquela genealogia de capítulo Mateus 1, que está mostrando que Jesus é rei. Ali você encontra 42 gerações, sendo 14, 14, 14. Mas começa em Abraão, não começa lá em Adão. De Adão até Abraão, nós temos aí mais ou menos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, quase que 19 gerações. Que ali só começa com Abraão. Era como se cuidar filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, mas não consta o Terá, o Naor, o Serug, o Reu, Peleg, Eber, Selar, Fachad, Noé, Lameque, Matusalém, Enoque, Jared, Malalel, Cainã, Enos, Sete, Adão. Já de Lucas, Jesus em Lucas, que ele é filho de homem, né? Mateus ele é rei. O rei começa com Abraão. E em Lucas vai até Adão. De Adão até, no caso, Maria, né? Porque Jesus não tinha nada a ver com José. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli, filho de Matate, mas é Maria que é filho de Eli, né? Então a genealogia é muito importante. Eu dediquei minha vida, muitos anos, estudando genealogias. Quando eu comecei meus estudos, em 1978, em Brasília, já temos quase 40 anos, que vem faz 40 anos, nossos primeiros escritos. Os escritos meus são de julho de 78. Eu passava muitas tardes de domingo, muitos sábados, estudando genealogia, fazendo conta. E nessas contas eu descobri muita coisa interessante, que nós vamos ver aqui hoje nessa aula de genealogias. Então aqui diz que Adão viveu 930 anos, e o Sete viveu 912, o Enos 905, Cainã 910, Maalalel 895, é o primeiro que vem do 800, Jared 962, o Enoque 365, sumiu, né, desapareceu, Deus levou para ele. Matusalém viveu 969,
O Lameque, que era o pai de Noé, somente 777. Dessa tropa aqui, desse povo que viveu antes do dilúvio, os antediluvianos, é o que menos viveu. Que Enoque não pode se contar, que ele foi raptado, né? Ele foi arrebatado. Mas o Lameque só viveu 777. E se você fizer as contas aqui, vai verificar que Lameque morreu 15 anos antes do dilúvio. O Noé já tinha recebido a revelação do dilúvio, dizendo que os dias do homem seriam 120, e a gente crê então que demorou 120 anos para construir a arca, né? É uma hipótese, né? E o Lameque morreu 15 anos antes do dilúvio. Já o Matusalém morreu no ano do dilúvio. Não se sabe se foi no 12 meses antes, ou 10 meses antes, ou um mês antes, ou 15 dias. O certo é que o Noé estava preocupado, porque sabia que só 8 almas salvaria. Ele tinha 3 filhos. 3 filhos com 3 mulheres, 6. Ele e a mulher dele, 8. Quer dizer, o avô dele, que era o Matusalém, que o pai já tinha morrido, o avô dele não ia adentrar a arca, não se salvaria. Então ele falou, eu vou esperar em Deus, mas vovô não vai. Vovô está ali vendo, ajudando, construindo e falando e preparando a malinha dele, mas vovô não vai entrar na arca, né? Porque só ia entrar 8. E realmente aconteceu assim, ele morreu no ano do dilúvio. O dilúvio aconteceu no ano 1656, desde Adão. Você pega Adão como zero, quando dá 1656, nós temos o dilúvio, que é a inundação total, inundação geral da terra. Então, algumas coisas importantes que a gente extrai da genealogia aqui é o seguinte, ó, entre a morte de Adão e o nascimento de Noé, por mais 126 anos, o Adão teria conhecido Noé. Então, quando o Adão morreu, nós estamos aqui, praticamente faltando 126 anos para chegar no Noé. Então, Matusalém, por exemplo, que o homem que mais viveu, ele esteve com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com Adão, que era 7 vezes avô dele. Matusalém conheceu Adão, conversou com ele, e aí é uma das fontes de como essas histórias chegaram até Moisés. Além da fonte espiritual revelada, havia a fonte também tradicional, patriarcal. Né? Os pais foram falando um para o outro. O Adão contou a história para o Sete, o Sete para o Enos foi quando começou a buscar Deus novamente, contou para o Cainã, Maalalel, Jared, o Jared procurou o Enoque também, o Enoque desapareceu. Por exemplo, o próprio Adão, se você fizer as contas, Adão também vivia ainda nos dias que Enoque sumiu. Entendeu? Isso é uma coisa interessante. Outra coisa que faz as contas aqui, que Noé viveu 350 anos após o dilúvio, morreu 2 anos antes de Abraão nascer. Quase que o Noé, que é o que faz a ponte aí, né? Noé viveu 950 anos, quase que faz a ponte e encontra com Abraão. 2 aninhos a mais, ele tinha conversado com Abraão. Né? Mas ele conversou com o pai de Abraão, chamado Terá. Outra coisa que a gente descobre aqui é que o Sem viveu desde 98 anos do dilúvio até 502 após o dilúvio. Sem viveu quase 100 anos antes do dilúvio e viveu mais de 500 anos depois do dilúvio. Né? O Sem, ele então está aqui. Cadê Noé? Tá bom, Noé 100, depois 100 já era Arfaxade, né? Noé viveu até ver a 9ª geração. 950 anos, ele chegou até a 9ª geração do descendente dele. E na coluna aqui que a gente tem nesse gráfico que eu fiz aqui, Peleg e Naor estão vivos quando Abraão nasceu. Peleg e Naor. Aqui descendente de Abraão é Sem, Arfaxade, Selá. Eber, Peleg e Reu. Serug, Naor, Terá. Depois Abraão teve 3, Terá teve 3 filhos, né? Um desses filhos é Abrão, que depois vira Abraão. Então, o Noé conheceu esse povo quase todo. Noé viveu até ver a 9ª geração de seus descendentes. Só o Peleg e o Naor não estavam vivos quando Abraão nasceu. Então Abraão conheceu o Terá, pai dele, evidentemente, conheceu o Serug, conheceu o Reu, o Eber, o Selá e o Arfaxade. Quer dizer, o próprio Abraão pode conversar com o avô dele lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes, 8 Arfaxade, e saber dele como foi, né, como aconteceu no dilúvio, né, como aconteceu na inundação, tudo isso aí. Abraão tinha 160 anos quando Jacó nasceu. Logo eles viveram 15 anos juntos. Abraão consegue encontrar Abraão, Isaac, Jacó. Jacó gerou a Judá e a todos aqueles meninos dele, aqueles 12 filhos dele, né?
Então, o Abraão viveu 15 anos juntos. Isso tudo a gente faz aqui as contas pela genealogia. E Abraão morreu 115 anos antes de Jacó emigrar para o Egito. Então, a genealogia é muito interessante. Muito importante você fazer essas continhas aí. Você vai descobrir quem vivia com quem teve contato com quem e como eles passavam, transmitiam, né, as histórias, como a gente transmite, né? O próprio Salmo diz isso, né? O que ouvimos, aprendemos, nos contaram nossos pais, não encobriremos as gerações futuras, contaremos às vindouras gerações as coisas que aconteceram, né? E o próprio Shema, Deuteronômio, diz isso, né? O pai deveria contar para o filho, falar, andando pelo caminho, ao levantar, ao deitar, ao almoçar, ao jantar. Então nós precisamos ter esse hábito de falar, de transmitir aquilo que Deus tem feito na nossa vida, na nossa família, para as gerações futuras, ok? Voltamos na próxima aula. Um abraço.